Olá pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é o máximo divisor comum ou MDC. E a proposta do dia é fazermos alguns exercícios. Exercício 45, 46, 47, 50 da página 42, o exercício 27 da página 56 e o exercício 5 da página 58 do livro didático de vocês. Então, pessoal, dê um pause no vídeo agora, tentem fazer os exercícios e após terminar de fazer os exercícios, vocês voltam e assistam a resolução das questões. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram todos, vamos para a correção. Determine os divisores de 24. Então, os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. São todos os números que quando eu divido 24 por esses números, o resultado dá um número inteiro, tá? Uma outra estratégia para ajudar na conferência é vocês fazerem o seguinte, ó. Quando a gente trabalha com as extremidades, primeiro com o último, segundo com o penúltimo e assim por diante, a gente vai perceber que todos esses produtos dão o 24. Então, 4 vezes 6, 24, 3 vezes 8, 24, 12 vezes 2, 24 e 24 vezes 1, 24, tá? Uma característica dos divisores de números que não são quadrados perfeitos é que a quantidade de divisores vai ser sempre um número par. Quando for um quadrado perfeito, a quantidade de divisores vai ser sempre um número ímpar. Só como exemplo, os divisores, por exemplo, de 9 são 1, 3 e 9. Porque aqui é como se eu tivesse 1 vezes 9, que é 9, e aqui 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Então, quando eu tiver um quadrado perfeito, igual foi o 9 aqui, eu vou ter sempre uma quantidade ímpar de divisores. Quando for um número composto, tá? Não, mentira. Quando for um número não quadrado perfeito, não precisa ser composto, não. Não quadrado perfeito, aí eu vou ter sempre a quantidade par. Isso é só uma curiosidade, tá? Então, por exemplo, 40. 40 não é um quadrado perfeito, então eu já sei que vai ser um número par de divisores. Então, são todos esses aqui, ó. 1 vezes 40, 40. 2 vezes 20, 40. Aqui não tem esse 3, porque na hora que eu copiei aqui, tentei fazer aqui, tá? 4 vezes 10, 40. E 5 vezes 8, 40 também. Agora, ele quer os divisores comuns entre 24 e 40. Então, eu tenho que localizar os divisores comuns. Por exemplo, 1, 2, 4, eu tenho 8 e só, né? Então, aqui vai aparecer o 13 aqui de novo, porque eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Ok? Bom, na letra D, o maior divisor comum entre eles. Então, entre esses daqui, o maior divisor comum é o 8. Tá? Então, eu tenho divisores comuns e aqui eu tenho o maior divisor comum, ou máximo divisor comum, MDC. Tá? Então, toda vez que eu estou calculando no MDC, independente da estratégia que você use, seja divisões sucessivas, seja a decomposição, fatoração individual, ou a fatoração conjunta, né? Não importa o método que você vai usar. Você vai estar sempre pegando dentre os divisores comum o maior deles. Tá? Bom, questão 46. Seu Joaquim, marceneiro, possui duas ripas de madeira, uma com 75 centímetros e a outra com 100 centímetros. Ele precisa cortar essas ripas em partes iguais e no maior tamanho possível. Então, ó, falou maior tamanho possível e falou em cortar, dividir essas ripas. Esses são os indícios que eu vou ter que calcular MDC, tá? De forma que não sobe nenhum pedaço. Responda. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Bom, para determinar o comprimento de cada pedaço, eu vou calcular o MDC de 75 e 100. Então, a estratégia que eu vou usar aqui é a fatoração simultânea. Vou fatorar simultaneamente 75 e 100. Então, podem ser divididos. O 100 dá para dividir por 2, ele fica 50. Ainda dá para dividir por 2, o 50 vira 25. Agora, dá para dividir por 3, o 75, fica 25. Agora, divido por 5 e novamente eu divido por 5. Aí você pode pensar, professor, então o resultado é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5? Não, isso é o MMC. O MDC são divisores comuns. Então, dentre os divisores aqui, que são esses números primos, eu quero saber quais são comuns. Esse daqui e esse. Como que eu sei que são esses? Porque na hora que eu dividir essa primeira linha, ou 75 e 100 por 2, só o 100 ficou dividido. Na segunda linha, só o 50 ficou dividido. Na terceira linha, só o 75 ficou dividido. Agora, quando eu dividir por 5 aqui, tanto o 25 aqui quanto o 25 aqui foram divididos. E nessa última linha também.
Tá? Então, o meu MDC será o produto desses valores, 5 vezes 5, que é igual a 25. Daí eu posso responder a letra A. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? O comprimento de cada pedaço será de 25 centímetros. Ok? Quantos pedaços ele vai obter no total? Então, para saber no total, eu posso somar 75 com 100, dá 175, eu divido por 25, que é o comprimento de cada um dos pedaços, dará 7 pedaços no total. Tá? Ah, professor, eu dividi 75 por 25, deu 3, dividi o 100 por 25, deu 4, eu somei 3 mais 4, que deu 7, tá certo? Tá certo. Ok? Próxima questão, 120 alunos do sexto ano, 75 do sétimo ano, de uma escola participarão de uma gincana, e eles deverão ser divididos em grupos, todos com o mesmo número, então, divididos em grupos, todos com o mesmo número de alunos, e não será permitido misturar alunos de séries diferentes. Qual é o número máximo de alunos que cada grupo pode ter? Então, novamente, eu vou resolver essa letra aqui, ou essa alternativa aqui, utilizando DC. Então, eu vou fatorar 75 e 120. Eu começo dividindo por 3. Pessoal do céu, por que você não começou por 2? Porque agora eu vou usar uma outra estratégia. Eu vou fazer a divisão simultânea, só que eu vou dividir só por fatores comuns de uma vez. Então, por exemplo, por que eu não comecei por 2? Porque 2 dá para dividir por 120, mas não dá por 75. Então, eu vou procurar só divisores que sejam comuns. 3 dá 75 é múltiplo de 3 e 120 é múltiplo de 3. Logo, 75 e 120 são divisíveis por 3, tá? Então, 75 por 3, 25, 120 por 3 dá 40. Dá para dividir por 3? Não, tá? Próximo número primo é o 5. Dá para dividir ambos por 5? Dá. 25 e 40 dá para dividir por 5. Encontro 5 e 8. Bom, tem algum outro número primo que dá para dividir simultaneamente para esses dois? Não. Então, eu parei aí, tá? Então, eu tenho dois fatores comuns, o meu MDC será o produto deles. Logo, qual o número máximo de alunos em cada grupo? 15 alunos. Letra B. Quantos grupos serão formados com o número máximo de alunos do sexto ano? Então, pessoal, eu vou dividir 120 por 15, que vão dar 8 equipes. Opa! Detalhe, pessoal. Olha o 8 aqui, ó. Então, quantos grupos serão formados no máximo dos alunos do sexto ano, tá? O sexto ano são só 120, dividido por cada grupo de 15 alunos, eu tenho 8 equipes. Agora, na letra C, e no sétimo ano são quantos? No sétimo ano são 75 dividido por 15, que vai dar 5. Olha o 5 aqui, ó. É esse tipo de fatoração que eu fiz aqui, quando eu só dividi pelos fatores comuns aqui, os fatores que sobraram aqui, os números que sobraram aqui, são o resultado da divisão desse número aqui pelo MDC. Tá? Então, eu já obtenho as respostas direto. Daqui, eu não preciso fazer essas divisões. Tá? Quantos grupos no total? Então, bastaria eu somar aqui. E aí, eu somei errado, tá? Aqui no total, vão ser 13 equipes. Desculpa, 13 equipes, porque é o somatório dos dois aqui, tá? Continuando, novamente um Ctrl+C, Ctrl+V sem conferir, né? Questão 50. Carolina produziu 5 dúzias de doce de coco, 6 dúzias de brigadeiro, 4 dúzias de cupcake e 3 dúzias de trufas de chocolate. E quer distribuir todos esses doces em várias caixinhas, de modo que cada uma... Então, deixa eu só colocar distribuir, tá? Cada uma receba o mesmo e o maior número possível de um mesmo tipo de doce. Quantas caixinhas Carolina precisar comprar? Então, vamos lá. Primeiro, são 5 dúzias de doce de coco. Então, espero que todo mundo já sabe que uma dúzia é equivalente ao número 12. Então, 5 vezes 12, 60 doces de coco. São 6 dúzias de brigadeiro, então 6 vezes 12, 72. Cupcakes são 4, então 4 vezes 12, 48 cupcakes. E para finalizar, 3 dúzias de trufas de chocolate, então vão ser 36 trufas. Tá? Como é que a proposta é ver o maior número possível dessa distribuição, sendo que não pode sobrar, eu vou calcular o MDC novamente. De novo, eu vou pegar só divisores comuns. Então, por exemplo, eu começo com 2. Todo mundo dá para dividir por 2? Dá. Então, eu coloco 2 aqui. E divido todo mundo por 2. 60 por 2 dá 30, 72 por 2, 36, 42 por 2, 24, 36 por 2, 18. Todos os números ainda são pares? Sim, então dá para dividir novamente por 2. Aqui vai ficar 15, 18, 12 e 9.
Agora, tem algum divisor comum ainda que dá para dividir para todos? Tem o 3, né? 15 por 3, 18 por 3, 15 por 3 dá 5, 18 por 3 dá 6, 12 por 4 dá 12 por 3 dá 4 e 9 por 3 dá 3. Tá? Então, meu MDC vai ser o produto de 2 vezes 2 vezes 3, é igual a 12. Acabou? Não. Ele quer saber o número de caixinhas. Tá? Então, eu vou somar todos os bombons e dividir por 12. Ok? Nesse caso, vai dar 18 caixinhas. Professor, se eu tivesse pegado só esses valores aqui somado, o que ia acontecer? O que ia acontecer? 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. Mais 3, 18. Olha aqui a resposta aqui, ó. Tá? Então, eu somar todos os valores, dividir por MDC, ou pegar cada um desses e dividir pelo MDC, dá a mesma resposta. Como eu já tenho esse resultado aqui, ó, facilita a minha vida, tá? Então, pessoal, vocês não têm que fazer a fatoração, igual eu estou falando, só dos divisores comuns. Vocês podem fazer a fatoração toda e depois marcar os fatores comuns. Mas assim, eu já obtenho algumas respostas, tá? Sem ter que fazer mais contas. Questão 27, dona Antônia, costureira do bairro, possui algumas fitas coloridas com tamanhos diferentes. Uma delas possui 240 centímetros, a outra 320. Dona Antônia pretende cortar as duas fitas, cortar a questão de dividir, de modo a não haver sobras e obter pedaços iguais, com o maior tamanho possível. Qual será o comprimento de cada pedaço e quantos pedaços ela obterá no total? Então, vamos lá. Eu vou tirar o MDC de 240 e 320. Eu começo fatorando por 2. Aí, depois dá para dividir por 2 novamente. Dá para dividir por 2 novamente. Dá para dividir por 2 novamente. Agora, já não dá mais por 2, mas dá por 5. Tá? Então, eu obtenho aqui 3 e 4. Esses são todos fatores comuns. Então, meu MDC vai ser o produto deles, que vai ser igual a 80. Tá? Então, quando ele pergunta qual será o comprimento de cada pedaço terá 80 centímetros de comprimento. Tá? Agora, quantos são os pedaços? Eu tenho duas formas de calcular isso. Ou eu somo 240 e 320 dividido por 80, ou eu simplesmente somo esse resultado aqui. Ó. Ok? Então, vão ser no total de 7 pedaços. Última questão. Na organização de uma festa de aniversário estão disponíveis 90 balas de chocolate, 126 balas de laranja e 162 balas de iogurte. Pretende-se dividi-las em pacotes iguais, que contenham os 3 sabores e não sobrem balas após a divisão. Suponha que toda criança, e somente criança, receba um pacote de balas. Para que o número de crianças participantes na festa seja o máximo possível, quantas balas em cada pacote deverá conter? Mais um problema de MDC. Eu vou fazer a fatoração aqui dos 3 valores, começando por 2. Tá? Vai dar 45, 63 e 81. Já não dá mais por 2, mas dá por 3. Vai dar 15, 21 e 27. Dá por 3 novamente. Vai dar 5, 7, 9. Ok? Então, a quantidade de balas em cada pacote seria o MDC, tá? Do 18. Mas para saber a quantidade de pacotes, né? A quantidade de balas em cada pacote deve ser igual a... Eu vou somar aqui, ó. São 18 pacotes, desculpa, e aí eu vou trabalhar com a divisão aqui, ó. Ok? Então, são 90 balas de chocolates, dividido por 18 balas cada pacote, eu vou ter 5 pacotes, certo? Eu vou ter 126 dividido por 18 igual a 7, 162 dividido por 18 igual a 9, que na verdade são esses valores aqui, ó. Tá? Resultado final, a quantidade de balas em cada pacote será de 21 balas, ok? Aqui, desculpa, perguntou a quantidade de balas em cada pacote. Tá? Então, eu tive que calcular de chocolate, quantidade de balas de chocolate em cada pacote, de laranja e iogurte. Fechado? Então, a resposta aqui é a letra B de bola. Pessoal, espero que tenham conseguido acompanhar a correção aí, espero que tenha acertado. Qualquer dúvida, estarei disponível na próxima aula. E no mais, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau e muito obrigado.